Olá! Vamos dar sequência na leitura do livro e entrar no capítulo 3. Aqui ele vai fazer uma breve explicação sobre uma das solidões que ele tratou no capítulo anterior, que é aquela primeira solidão que é a inconsciente. Então, é a solidão gerada pela virtualidade da consciência existencial. Lembrando que consciência é diferente de mente, né? A consciência é um estado mais amplo do ser. O primeiro tipo de solidão é o mais difícil de ser compreendido. É também o mais chocante, capaz de abalar nossos preconceitos e romper padrões que sustentam nossa compreensão sobre a vida e a existência. Nossos pensamentos conscientes geram a consciência existencial, ou seja, a consciência sobre nós mesmos. Diariamente produzimos milhares de pensamentos que constroem os mais variados tipos dessa consciência. Consciência sobre gestos, expectativas, atitudes, reações dos outros, trabalhos, metas, projetos, estados emocionais, desejos, impulsos. A consciência de onde estamos, como estamos e o que somos. A consciência existencial é o fenômeno mais espetacular e incompreensível da psique. Toda produção de conhecimento é fruto dessa consciência. Sem a consciência existencial, não haveria ciência, literatura, relações sociais, identidade da personalidade. Seríamos átomos errantes, animais que perambulam pelo traçado da existência, sem ter a percepção da própria história e sem ter a capacidade para construí-la. Ao longo de mais de 20 anos de pesquisa sobre o processo de construção do pensamento, constatei que o pensamento para construir ciência, relações sociais e autoconhecimento não é essencialmente real, mas sim virtual. Não existe como realidade concreta. Eis a grande questão. Ele não é algo palpável, né? Ele é muito abstrato. Através dessa consciência, sabemos que somos seres únicos no teatro da vida, que não há uma só pessoa igual a nós na massa da humanidade. Entretanto, apesar de ser tão fantástica, ela é irreal em si mesma, é virtual e, como tal, jamais atinge a realidade. Por ser virtual, cria-se um tremendo paradoxo intelectual. Não temos a realidade do mundo que conscientizamos, mas ao mesmo tempo podemos construí-lo imaginariamente com espantosa liberdade. Somos prisioneiros da virtualidade, mas ao mesmo tempo somos livres para pensar. Podemos pensar no amanhã sem que ele exista. Podemos pensar no passado, ainda que ele seja irretornável. Podemos pensar nos confins do universo, ainda que jamais pisemos lá. Podemos imaginar milhares de pessoas em nossa mente sem entrar em contato com nenhuma delas. Se a consciência existencial fosse real e não virtual, seria completamente limitada. Por quê? Porque teríamos de ter a realidade essencial de tudo aquilo de que nós conscientizarmos. Como a consciência é virtual, podemos construir imagens mentais sem a necessidade de ter a realidade dos fenômenos sobre os quais discorremos.
Tudo o que estou dizendo aqui é para ajudar você a entender melhor o primeiro segredo da oração do Pai Nosso. Jesus colocou Deus como Pai. Isso significa que o Altíssimo possui uma necessidade psíquica inimaginável, uma enorme sede de relacionamento. Gostaria, antes de discorrer sobre o intelecto de Deus, de falar sobre sua origem, um assunto que perturba a minha mente. Qual a origem de Deus? Segundo alguns textos bíblicos, Deus não tem origem. Ele é o único fenômeno que não teve início, nunca nasceu. Deus não teve princípio de dias, nem terá fim de existência. Para Moisés, ele se autoproclamou de modo inexplicável. Apresentou-se não pelo verbo existir, mas pelo verbo ser. Eu sou. Demonstrou que sua natureza intrínseca é a realidade do verbo ser, em todas as suas conjugações. Ele foi e sempre será. Ele era, é e será. Está lá em Apocalipse. Como se desenrolou a psique de Deus em toda a eternidade? Deus também possui uma consciência existencial virtual? Ele também produz imagens mentais, pensamentos e ideias num processo livre e contínuo? Ele vivenciou uma eterna solidão? Se vivenciou, como a superou? Alguns talvez exclamem que estou humanizando Deus, e para esses explico que quem fez isso foi o próprio Jesus na oração do Pai Nosso. Ele o chamou de Pai e não de Criador ou de qualquer outro nome. Um pai só consegue ter um relacionamento profundo e saudável com os seus filhos se eles se conhecem mutuamente, se tem coragem de estabelecer um diálogo aberto e transparente. Portanto, se Jesus iniciou sua oração dizendo que o autor da existência é, acima de tudo, um pai, conclui-se que Deus deseja ser conhecido, investigado e perscrutado. Além disso, vimos que Deus deseja que seu nome seja santificado, honrado, valorizado. Nada tão humano. Na oração do Pai Nosso há também uma referência ao pão nosso diário, o pão que nutre o corpo, supre a inteligência e alimenta o espírito humano. Todas essas coisas são essencialmente ligadas à humanidade. Tudo isso indica que o Deus Todo-Poderoso, descrito por Jesus, é mais parecido com o ser humano do que imaginamos, ou que nós somos mais parecidos com ele do que supomos. Esses argumentos preparam uma base para que eu continue minha trajetória de investigação. Um espaço intransponível entre nós e o mundo. Para fazer algumas inferências sobre a mente de Deus, vamos examinar como funciona a mente dos seres humanos. Um psiquiatra ou psicólogo pode se conscientizar dos transtornos de seus pacientes, mas jamais penetrará na psique deles, jamais atingirá a essência intrínseca dos seus medos, da depressão, da obsessão, da psicose. Toda conscientização é um sistema de interpretação. Se os profissionais de saúde mental não aprenderem a interpretar bem os conflitos dos seus pacientes, o conhecimento que produzirão será muito distorcido, contaminado, gerando graves erros. A consciência virtual nos aproxima dos outros se a interpretação for criteriosa e lúcida.
ou nos afasta deles se for preconceituosa. Não possuímos a realidade essencial das pessoas que nos circundam, embora possamos discorrer sobre elas. Não possuímos nem mesmo nossa própria realidade. Tudo o que pensamos a nosso respeito não é a realidade essencial do que somos, mas sim um sistema de interpretação que tenta nos definir, nos conceituar, nos entender. Essas interpretações podem nos asfixiar ou libertar. Muitas pessoas se diminuem, se desvalorizam, se acham intelectualmente incapazes e afetivamente carentes. Transformam-se em algozes delas mesmas. Em contrapartida, há aqueles que, ao se avaliarem, supervalorizam-se, acham-se deuses, querem dominar e controlar quem se encontra ao redor, tornam-se carrascos dos outros. Somos livres para pensar sobre o mundo que somos e em que estamos, mas não compreendemos como é fácil criar monstros no universo virtual de nossas mentes. Uma barata pode virar uma terrível ameaça. Uma reação de desprezo pode se tornar uma fonte de ódio. Uma decepção é capaz de gerar uma fobia social e um pavor de expor-se publicamente. O que poderíamos dizer então sobre a mente de Deus? Ele tem os limites de interpretação que nós temos? O teatro de sua mente também é virtual? Ele comete distorções ao observar os comportamentos humanos como nós cometemos? Ele contamina seu julgamento com preconceitos como fazemos? Penso que Deus tem um teatro intelectual virtual, pois isso faz parte inerente da consciência existencial. Caso contrário, ela não seria livre para imaginar. Entretanto, de acordo com a descrição de Jesus, é possível inferir que Deus possui vantagens enormes sobre a mente humana. Citarei apenas duas. Primeiro, embora tenha uma consciência virtual completamente livre para imaginar, criar e construir, Deus possui também o poder de transformar o virtual em real. Talvez entre aqui o seu papel enigmático de criador, né? Como as filosofias espíritas falam, ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Nós não transformamos nossos pensamentos e fantasias em algo concreto, né? Não materializamos isso ainda, a não ser com planejamento e complexo trabalho motor. Um projeto pode demorar anos para ser realizado. Deus, ao que tudo indica, faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, bastando liberar sua imaginação e o seu desejo. Loucura? Para a ciência, sim, mas Jesus indica que o seu Pai não precisa dos princípios da ciência. Ele está muito além disso, né? Em segundo lugar, Deus atinge a realidade essencial da nossa psique. Ele toca o inatingível. No Salmo 139 existe um comentário complexo que diz assim: Senhor, Tu me perscrutas e me conheces. Sabes quando me deito e me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. A mais insidiosa solidão. Nunca é demais enfatizar que existe um espaço intransponível entre o que pensamos
e o mundo exterior em que vivemos, assim como também existe um antiespaço entre o que pensamos e o que realmente somos. Além das distorções da interpretação, quais são as outras consequências ou implicações do fato de a consciência existencial ser virtual? A maior delas é a criação de uma atmosfera de solidão que gera uma necessidade irrefreável de produzir ininterruptamente pensamentos, imagens mentais, fantasias e ideias para alcançar a realidade do mundo exterior e interior, uma realidade nunca alcançada. Não paramos de pensar nos problemas, nas situações do amanhã, nas experiências passadas, nos sonhos e nas pessoas mais próximas. A virtualidade da consciência liberta nossa mente, rompe o claustro da nossa psique e nos transforma numa incessante usina de construções intelectuais. Mesmo quando dormimos, não conseguimos parar de pensar e criar. Todos nós sonhamos, ainda que não consigamos resgatar estes sonhos. Quem consegue sufocar essa usina? Ninguém. Podemos desacelerar a produção de pensamentos através de técnicas como a meditação, mas não podemos interrompê-la. Até a tentativa de interrupção já é em si um pensamento. Pensar não é uma opção do ser humano, mas seu destino inevitável, gerado pela consciência existencial. Esse processo é muito sofisticado e cria uma explosão de liberdade que nos faz compreender e abraçar o mundo. É a consciência existencial que gera a curiosidade, a procura, os desafios. Ela é a ponte que estabelece o cruzamento da história de um ser humano com outro e deles com Deus. A própria oração do Pai Nosso parece emanar da consciência existencial de Deus. Deus tem a solidão gerada pela consciência virtual? Embora os textos bíblicos afirmem que Deus tem capacidade de transformar os pensamentos em fatos concretos, penso que Deus também sofreu consequências insondáveis geradas pela consciência existencial virtual. Retornando ao grande tema, se Deus é eterno, se seus dias não têm princípio, como se desenrolou sua história durante toda a eternidade, até se colocar como um pai em busca de uma rede de relacionamento com seus filhos? O poder e a imortalidade são positivos ou negativos? Realçam o júbilo ou estrangulam a emoção? Estas são grandes questões para se refletir. A solidão da consciência virtual, que faz parte da natureza psíquica humana e deve fazer parte da natureza da mente de Deus, é uma das áreas mais complexas a serem investigadas. É o ponto máximo de encontro entre a psicologia e a filosofia. Essa solidão é muitas vezes inconsciente, imperceptível para os humanos. Mas ela gera dois tipos de solidão perceptíveis, né? Que daí vem para a mente consciente, que é a solidão intrapsíquica e a solidão social. Quem supera esses dois tipos de solidão vive uma existência riquíssima e desenvolve uma personalidade saturada de prazer e inventividade. Vamos ver como isso acontece. Então, ficamos para um próximo capítulo.